Já parou para pensar que a força de um exército inteiro pode ser menor que a de uma só mente inabalável? Não falo de músculos ou milhões, mas do poder de uma cabeça fria para mudar o jogo, driblar obstáculos e desmascarar qualquer conversa fiada. A verdade nua e crua é que se você não manda na sua própria mente, alguém vai mandar por você. Tá preparado para essa luta interna? A convicção, a base de qualquer sucesso, é justamente o que falta na maioria. Uma mente insegura se deixa levar pela opinião dos outros, pelo medo de errar, pela dúvida que rói sem parar. Já uma mente forte, essa move montanhas com uma simples ideia, porque acredita nela de corpo e alma. Quantas chances você já deixou passar por achar que não era capaz? Quantas vezes desistiu antes mesmo de começar, porque uma vozinha te disse que você ia fracassar? Essa voz não é sua, não. Ela foi plantada aí pela sociedade, que prefere gente quietinha, dependente, sem espinha dorsal. Lembro quando comecei no jornalismo. Um jovem de pouco mais de 20 anos, sem grana, sem nome, sem influência. Recebi um convite para entrevistar o Andrew Carnegie, um dos caras mais ricos e poderosos da época. Ele me tratou como um igual, conversamos horrores e no final me lançou um desafio. Passar 20 anos entrevistando os maiores sucessos da América, decifrando a cabeça deles e criando uma fórmula de sucesso para todo mundo. Aceitei na hora. Por quê? Porque a minha crença no meu potencial era maior que qualquer insegurança. Não foi razão, foi fé. A maioria das pessoas não fracassa por falta de talento, mas por falta de fé. Pior, acham que a fé cai do céu. Não cai, se constrói, tijolo por tijolo, palavra por palavra. Dá para construir essa força interior, mas exige vigilância. Todo pensamento é uma semente. Se você planta "eu não consigo", "ninguém na minha família conseguiu", "nada dá certo para mim", essas sementes vão brotar e sufocar qualquer chance de crescimento. Analise seus pensamentos com a mesma lupa que um banco usa para examinar seu cofre. Não engula qualquer ideia como se fosse verdade. Questione, substitua, reescreva. Nas minhas entrevistas com gente que revolucionou seus setores, um Henry Ford, por exemplo, que ignorou todo mundo que dizia ser impossível fazer um motor V8 em uma peça só. Os engenheiros falavam que era impossível, e ele insistia: tentem de novo. A crença dele era tão forte que contagiou os outros e eles conseguiram. Não por magia, mas pela ousadia de acreditar contra tudo e contra todos. Outros, apesar do talento, se autodestruíram. O Thomas Troward, um gênio que estudava o poder da mente, dizia que a gente se aniquila se deixar uma dúvida comer a cabeça por mais de 30 segundos. Concordo em cheio. A dúvida, se você deixa, cria raízes e te muda por dentro. Não deixe. Uma crença fraca te dá uma vida pequena, mas uma crença inabalável constrói impérios. Pense em algo que você quer, mas não conseguiu ainda. Dinheiro, emprego, amor, uma vida melhor. O que te impede? Falta de oportunidade ou de fé? Você pode dizer: já tentei. Entendo, mas você tentou de verdade? Ou já foi com a mente esperando o fracasso? O universo não responde ao que você quer, mas ao que você acredita profundamente. Sua mente manda um sinal. Fraco, confuso, hesitante. Nada acontece. Mas se o sinal for forte, firme, inabalável, o mundo te escuta e te responde. Um exemplo que me marcou. Um rapaz me procurou depois de uma palestra lá pelos anos 40. Tinha perdido tudo na Grande Depressão. Morava num quarto alugado e trabalhava como faxineiro num teatro. Depois de ler um trecho de um livro sobre prosperidade, ele escreveu num papel: serei o diretor deste teatro em 10 anos. Lia essa frase todo dia, até acreditar nela. Foi promovido a assistente, depois a ajudante de produção. Quando nos encontramos de novo, em 58, ele era o diretor daquele mesmo teatro. Chorou de emoção. Não foi magia, foi o poder de uma mente convicta que vence até o tempo. A pergunta que te faço é: você está construindo ou destruindo a sua vida com os seus pensamentos? Se quer mudar isso hoje, faça um exercício simples. Todas as manhãs, ao acordar, repita uma frase com convicção. Não como um desejo, mas como uma afirmação.
Minha mente é forte, meus passos são firmes, meu sucesso é inevitável. Diga em voz alta, olhando nos seus olhos. Faça isso por 30 dias, e quando começar a ver portas se abrindo, oportunidades surgindo, as pessoas te tratando de forma diferente, não estranhe. É o mundo reagindo à força da sua convicção. Sucesso não é feito de grandes momentos, mas de pequenos hábitos diários. Disciplina não é um dom, é uma escolha que você renova a cada manhã, principalmente quando o corpo clama por descanso. É aí que sua mente se molda. Ela se torna sua serva, ou você se torna seu escravo. Muita gente confunde disciplina com rigidez, mas ela é liberdade. Liberdade para ser guiado por princípios, não por impulsos. Liberdade para manter o foco quando os outros se perdem. Conheci gente que fez fortuna simplesmente por começar o dia 2 horas antes dos outros. Não eram mais inteligentes ou talentosos, só criaram uma rotina e seguiram como se fosse lei. Durante anos como assessor presidencial, vi um padrão comum entre grandes líderes: rituais, rotinas que não negociavam. O Franklin Delano Roosevelt, por exemplo, começava o dia lendo jornais sozinho e escrevendo suas reflexões antes de qualquer reunião. Era o seu tempo de introspecção, para organizar as ideias antes da confusão começar. Isso não é coincidência, é estratégia. Quando escrevi meu primeiro livro não tinha tempo. Mas todos os dias às 5 da manhã eu sentava para escrever, mesmo que só por meia hora. Isso me deu algo que nenhum curso poderia: uma identidade, a de alguém que faz o que precisa, mesmo sem vontade. O pior veneno para os sonhos é acreditar que você precisa estar motivado para agir. Mentira dos fracos. A motivação vem depois da ação. Você não espera se sentir com vontade para escovar os dentes, né? Por que esperar inspiração para ler, estudar, trabalhar nos seus projetos? Enquanto você espera, outro vai agir e tomar seu lugar. Quantas horas você perde com distrações, conversas fúteis, coisas sem propósito? Pergunte a si mesmo: falta tempo ou clareza sobre o que realmente importa? Eu aconselhava jovens empreendedores a criar uma hora sagrada, 1 hora por dia sem interrupções dedicada ao seu propósito. Pode ser leitura, escrita ou estudo. Trate essa hora como um encontro com o cara mais importante do país. Você faria isso por um chefe, por que não por você mesmo? O Hiroshi Yamaoka, um empresário japonês, entendeu isso. Por 12 anos, sem falhar um dia, ele acordava antes de todo mundo, estudava o mercado internacional por 90 minutos, anotando padrões e traçando estratégias. Enquanto os outros dormiam, ele dominava o terreno. Não foi sorte, foi disciplina. Essa disciplina levou a empresa dele da falência à multinacional. Algo acontece quando você age com consistência. Algo invisível, mas poderoso. As pessoas te enxergam diferente. Sua presença tem peso. Sua palavra tem valor. Porque você cumpre suas promessas, começando pela promessa que você faz a si mesmo. A maioria das pessoas flutua na vida como folhas ao vento, reagindo ao mundo em vez de moldá-lo. Mas os disciplinados são como raízes profundas e firmes. Eles crescem e produzem frutos que os inconstantes nunca alcançarão. Se quer mudar sua vida, comece com 3 compromissos simples. Acorde todos os dias no mesmo horário, use a primeira hora para fortalecer sua mente e termine, antes do meio-dia, uma tarefa que você andou adiando. Faça isso por 30 dias. Observe o que acontece. Os dias renderão mais, as ideias surgirão com mais clareza e as pessoas te respeitarão mais. Sua mente vai encontrar um ritmo, uma direção. E quando a mente encontra a direção, até o destino se ajusta. Disciplina não é castigo. É preparação para conquistar o que a maioria nem ousaria sonhar. É viver de forma que cada ação seja uma semente e cada dia, um passo em direção ao seu propósito. Você vai esperar se sentir pronto ou vai construir a força necessária para agir? Mesmo sem vontade, a maioria acha que o fracasso é o fim. Mas eu digo, é o começo. A persistência é a ponte entre o que você deseja e o que você realiza. Mas poucos atravessam essa ponte até o fim.
param no meio do caminho esperando a vida mudar sozinha. A vida não muda por pena, muda por insistência. Já percebeu como as pessoas desistem fácil? 2 ou 3 tentativas frustradas e elas dizem: talvez não seja para mim. Como se o universo lhes devesse alguma coisa. Mas você já viu uma criança aprendendo a andar sem cair várias vezes? Por que você acha que deveria acertar de primeira no que importa? A ideia de que o sucesso é uma linha reta é uma ilusão. O sucesso de verdade é torto, cheio de tombos e portas fechadas. A diferença entre quem chega e quem fica para trás não é o talento, é a persistência, aquela teimosia quase sagrada de continuar quando tudo indica que você deve parar. Ao escrever meu livro, enfrentei tantas rejeições que muita gente teria jogado o manuscrito no lixo. Editoras recusaram, colegas zombaram. Mas eu continuei, porque eu acreditava que aquilo salvaria vidas. E salvou, porque eu insisti. Pense na Margaret Sullivan, rejeitada por 17 conselhos hospitalares. Mas ela não viu isso como uma ofensa, mas como informação. Ela anotava as objeções, estudava os motivos e reescrevia suas propostas. 20 anos depois, seus métodos eram usados em mais de 40% dos grandes hospitais dos Estados Unidos, porque ela se recusou a aceitar um não como resposta final. Rejeição não é um julgamento sobre você, é um teste, um espelho. Mas se cada tropeço vira uma desculpa, você assina sua sentença de mediocridade. Vi homens com ideias brilhantes fracassarem por não insistirem, e homens com ideias medianas vencerem por não pararem. Um jovem de Chicago que conheci em 1936 tentou abrir uma gráfica, quebrou. Tentou vender livros, fracassou. Abriu uma papelaria e foi à falência em 2 anos. Mas ele sempre voltava. Em 1943, ele tinha uma rede de livrarias pelo país. A diferença? Ele era incapaz de desistir. Se você acha que vai vencer sem fracassar, está no caminho errado. Mas se você entende que cada falha pode ser um degrau, você está mais perto do que imagina. A persistência transforma quedas em escadas. Pense, quando foi a última vez que você insistiu sem garantia? Você está esperando uma certeza antes de agir? Essa certeza nunca vai chegar. Ela nasce da insistência, não antes. Aprenda a ir em frente na incerteza, com medo, sem aplausos. No começo ninguém vai acreditar em você, nem sua família. Eles vão dizer que você está exagerando, mas os que hoje criticam, amanhã aplaudirão. E só tem um caminho entre esses 2 momentos: a persistência. As pessoas confundem resistência com impossibilidade, mas talvez seja difícil porque vale a pena para filtrar os fracos. Edison tentou mais de 10.000 vezes antes de fazer a lâmpada funcionar. Ele não fracassou 10.000 vezes. Ele encontrou 10.000 maneiras que não funcionavam. Cada tentativa o aproximava da solução. Se ele tivesse parado na tentativa 9.563, você não estaria me ouvindo agora. Isso separa os homens comuns dos que fazem história. A disposição de continuar mesmo quando tudo aponta para o fracasso. O sucesso geralmente mora depois do ponto onde a maioria desiste. Já percebeu isso? Quase desistiu e algo aconteceu? Uma ligação inesperada, uma oportunidade que surgiu do nada. Não é sorte, é consequência da insistência. Não confunda obstáculos com sinais de pare. São informações. Cada não pode ser traduzido como: ainda não está pronto. Melhore, mas não pare. Escolha um projeto, um sonho, uma meta abandonada e tente mais 10 vezes. 10. E se a vitória estiver na 8ª tentativa? Não se permita morrer com seus sonhos vivos. Você não foi feito para desistir, mas para persistir até o mundo abrir caminho. A persistência é a armadura dos gigantes e está disponível para você. Uma mente verdadeiramente poderosa não se impõe com gritos, mas comanda em silêncio. Esse silêncio, quando nasce do domínio interno, é mais ensurdecedor que qualquer palavra. Algo acontece quando você aprende a não reagir a tudo, observa mais que responde. Não sente necessidade de preencher cada espaço com sua voz. Sua presença começa a falar por si. Isso assusta, revela controle. O silêncio para a maioria
É desconfortável. As pessoas temem o silêncio, como um espelho que mostra o que tentam esconder. Mas para uma mente disciplinada, o silêncio é uma arma, uma ferramenta de observação, estratégia e domínio emocional. Num mundo onde todos querem ser ouvidos, quem aprende a ouvir se torna perigoso. Escuta o que está por trás das palavras, capta as intenções, percebe o medo nos gestos, prevê os movimentos dos outros. Aprendi isso em reuniões confidenciais em Washington. Vi homens poderosos usar o silêncio como escudo e espada. Quando pressionados, eles não se apressavam em responder. Esperavam, respiravam, mediam o ambiente. E quando falavam, cada palavra pesava toneladas, porque vinham da decisão, não da reação. É fácil dizer o que pensa, difícil é pensar o que diz, e mais difícil ainda é não falar nada até que seja necessário. Esse autocontrole separa os impulsivos dos estrategistas. Num debate político acalorado, um senador se exaltou, esperando que eu revidasse. Ele queria guerra, mas eu o encarei com calma, esperei alguns segundos e disse apenas uma frase. O ambiente mudou. Não foi a frase, mas o contraste entre a explosão dele e a minha serenidade. Quem fala demais perde autoridade. Quem tenta convencer sempre parece inseguro. O verdadeiro poder é o controle interno. Quando você domina seus sentimentos, pensamentos e palavras, você gera uma presença que desarma os outros. Não se trata de ficar calado sempre, mas de escolher quando e como usar suas palavras. Palavras sem estratégia são como pólvora ao vento. Fazem barulho, mas não causam impacto. Rajiv Chandrasekhar, um diplomata asiático, era conhecido pelas longas pausas em negociações. Enquanto os outros falavam sem parar, ele esperava, às vezes 40 segundos de silêncio total. Os adversários ficavam sem jeito, continuavam falando, revelando o que queriam esconder. Ele não era mágico, era estratégico. A gente vive num mundo ensurdecedor, né? Um turbilhão de informações, opiniões e barulhos que nos atropelam o tempo todo. Mas quem consegue se destacar nesse caos? Aquele que domina a arte do silêncio, a capacidade de escutar mais do que falar, de pensar antes de agir. Já parou para pensar quantas vezes você deixou escapar uma oportunidade, se deixou levar pelo impulso, falou demais e ouviu de menos? Imagine o poder de se tornar um farol de serenidade num mar de agitação. É isso que o silêncio estratégico proporciona: respeito, admiração e, principalmente, influência. É como ter um trunfo na manga, uma força silenciosa que age com mais impacto do que qualquer grito. Essa força não vem de palavras bombásticas, mas da segurança interior, da capacidade de controlar seus impulsos, de escolher a hora e o jeito certo de se expressar. Experimente. Nas próximas conversas importantes, fale menos, observe mais, escolha as palavras com cuidado, como quem está pintando um quadro. Você vai perceber a mudança no ambiente, como as pessoas passam a te ouvir com mais atenção, como suas ideias ganham peso. É como se a sua própria presença emanasse poder, não por ostentação, mas por força genuína. Construir essa força interior é um trabalho de formiga, dia após dia, com disciplina e autoconhecimento. Não se trata de grandes momentos, mas de pequenas escolhas, hábitos consistentes, de ajustar a mente para a calma. Se você se identificou com isso, não ignore o sinal. É um convite para aprofundar essa jornada de crescimento pessoal, que vai te ajudar a conduzir sua vida com mais propósito e serenidade. Clique no vídeo na tela para saber mais e até a próxima.